A luz suave da manhã invadia a sala de estar, enquanto Gabriela Torres, com movimentos rápidos e eficientes, passava o pano úmido pelo piso de mármore polido da mansão de Henrique Belmont. Seus olhos, com a expressão cansada, percorriam os ricos detalhes do ambiente. O grande lustre de cristal pendurado no centro da sala, os móveis em mogno escuro, as tapeçarias douradas nas paredes, tudo parecia tão distante de sua realidade atual, tão distante da vida que ela vivera, tão distante da Gabriela que ela havia sido. Antes de tudo, ela foi filha de uma família têxtil de renome, conhecida em todo o país pelo luxo de suas roupas. Sua casa, em seus tempos de glória, era um palácio de espelhos e mármore, com mais quartos do que ela podia contar e jantares que eram quase espetáculos. Ela cresceu nos salões dos melhores hotéis, acompanhada de celebridades e políticos. Cada passo de sua vida era uma celebração de prestígio e classe. Seu nome, Gabriela Torres, era sinônimo de sofisticação. Ela usava os melhores vestidos, dançava nos bailes mais luxuosos e sua família era respeitada entre as figuras mais influentes da alta sociedade. Mas tudo aquilo desapareceu em uma noite. Os investimentos ousados e arriscados de seu pai em mercados internacionais foram um desastre. A empresa que havia sido fundada com tanto esforço e dedicação por seus avós e pais faliu. A riqueza foi engolida pelas dívidas. A perda do império foi uma pancada que destruiu não apenas o seu lar, mas também suas relações. Seus pais, incapazes de lidar com o colapso financeiro, faleceram pouco tempo depois, sem deixar mais nada além de um nome e uma marca arruinada. Sem amigos, sem dinheiro e sem apoio, Gabriela foi forçada a recomeçar. O antigo mundo de glamour e festas agora parecia um conto distante, irreal. Ela aceitou o primeiro trabalho que apareceu. Uma vaga como faxineira na mansão de Henrique Belmont, um empresário imponente que não fazia questão de esconder sua arrogância. Enquanto limpava, Gabriela podia sentir a frieza do olhar de Henrique sobre ela. Ele não via ali mais do que uma simples funcionária, alguém cujo nome nem sequer deveria ser lembrado, alguém que não merecia sequer a mínima consideração. Henrique Belmont, dono de uma das maiores empresas do setor imobiliário, tratava Gabriela como uma sombra, ignorando sua presença o máximo possível. Ele passava por ela como se fosse uma decoração do ambiente, um móvel inútil, e suas palavras, quando falava, eram sempre impacientes e indiferentes. "Deixe isso bem limpo, Gabriela", Henrique disse de forma mecânica enquanto passava pela sala, falando ao telefone com um parceiro de negócios. Ela apenas assentiu, como fazia todos os dias. O peso da humilhação era algo que ela se acostumara a carregar, mas sua postura nunca vacilava. Ela não permitia que sua dor se visse no rosto, e seu corpo, com seu uniforme de faxineira, se movia com a precisão e a eficiência de quem já havia sido muito mais, mas agora só queria sobreviver. Ela sabia exatamente como se comportar naquele mundo, mesmo que fosse apenas uma sombra agora. Gabriela não se deixava sucumbir às humilhações diárias, mas por dentro, o vazio era grande demais para ser ignorado. Seu passado, a riqueza que tivera, o amor que seus pais lhe haviam dado, tudo parecia ter sido arrancado dela sem misericórdia. Mas havia algo que Henrique não sabia. Gabriela Torres ainda tinha uma parte de seu antigo eu, algo mais forte que a dor da perda. Ela não tinha revelado sua verdadeira identidade a ninguém na mansão, muito menos a Henrique. Se ele soubesse quem ela realmente era, talvez ele a tratasse de maneira diferente. No entanto, ela estava decidida a não permitir que ninguém soubesse de onde ela viera. Para ela, o passado já estava enterrado. Henrique, como sempre, ignorava Gabriela. Ela podia ver pela maneira como ele falava com os outros, a forma arrogante com que comandava sua casa e seus negócios. Ele tratava todos como se fossem peças de um jogo que ele controlava. E para ele, Gabriela era apenas uma peça pequena, algo que ele podia mover como quisesse. Ela não passava de um mobiliário humano, alguém para ser subestimada e desconsiderada. Mas a verdade era que ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Em um momento de distração, Henrique parou na entrada da sala de jantar, observando Gabriela, que agora estava recolhendo as toalhas de mesa.
Ele, com um sorriso cínico, se aproximou. Eu tenho uma proposta para você, disse ele, com a voz carregada de sarcasmo. Na nossa festa de gala, você não será apenas uma simples funcionária. Quero que venha como uma convidada. Gabriela parou de movimentar as toalhas e olhou para ele surpresa. Ela sabia que ele estava apenas tentando fazer dela o centro de uma humilhação pública, um brinquedo para sua diversão. Henrique continuou com um sorriso malicioso. Eu sei que você não pertence a este ambiente, mas acho que seria interessante ver como você se comporta entre os grandes. Vai ser divertido, não é? O convite foi claro. Ele queria humilhá-la na frente de toda a alta sociedade, mostrar a todos como ela, uma ex-herdeira arruinada, não era digna de estar naquele mundo. Ele não sabia, no entanto, que Gabriela não estava ali apenas para se submeter ao seu jogo. Ela respirou fundo, mantendo a compostura. Não respondeu imediatamente, mas sua mente já começava a se mover, calculando possibilidades. Gabriela sabia que essa festa seria um ponto de virada, uma chance de reverter sua situação. Não era um jogo de vingança, mas uma oportunidade para provar que ela ainda tinha algo a oferecer. Ela estava disposta a usar o que tinha, sua inteligência, seu charme, seu passado, para virar o jogo. Eu aceitarei o convite, Sr. Belmont, disse ela, com uma voz suave, mas firme. Henrique sorriu, sem saber que havia acabado de dar a Gabriela a chance de reconquistar sua vida, de voltar a ser quem ela realmente era. Gabriela, enquanto se afastava para continuar seu trabalho, sabia que aquela festa seria sua chance de recomeçar. Ela tinha um segredo que Henrique jamais poderia imaginar e estava disposta a usá-lo da maneira mais inesperada possível. Ela sorriu, por dentro, pensando no que viria a seguir. Os dias seguintes ao convite de Henrique para a festa de gala passaram em um borrão de preparação e reflexão para Gabriela Torres. A mansão de Henrique Belmont, com suas paredes frias e luxuosas, tornava-se cada vez mais um ambiente opressor. Mas Gabriela sabia que a única maneira de escapar dessa realidade era usar a oportunidade da festa para mudar seu destino. Ela se lembrava da mulher que fora no passado, aquela que dançava em eventos sociais de alto nível, a mulher de presença elegante e sofisticação natural, que sabia qual taça de vinho deveria ser usada para cada ocasião e que encantava todos ao seu redor com seu sorriso contagiante. Aquele mundo parecia uma vida distante, uma memória empoeirada que ela mal conseguia tocar. O peso da perda de sua fortuna, a morte de seus pais e o abandono da sociedade pareciam ser cicatrizes que jamais seriam apagadas. Mas algo dentro dela começava a se acender novamente. Não, ela não seria mais uma simples faxineira, uma sombra em um mundo que não a aceitava. Ela estava cansada de ser vista apenas como uma peça de mobiliário no cenário luxuoso de outra pessoa. Gabriela sabia que tinha algo a oferecer, e a festa de Henrique seria a chance de mostrar isso. Na manhã seguinte, Gabriela vestiu sua roupa simples e dirigiu-se até a pequena loja de Beatriz, a costureira que a havia vestido quando jovem e que sempre fora uma amiga leal da sua família. Beatriz era uma mulher mais velha, com mãos habilidosas que criavam peças de rara beleza. Sua loja era pequena, mas repleta de elegância, com tecidos finos e agulhas que pareciam tecer mais do que roupas. Elas faziam mágica. Quando Beatriz a viu entrar, seu rosto se iluminou. Embora Gabriela tivesse mudado, Beatriz ainda reconhecia a mulher por trás da faxineira. O olhar atento de Beatriz notou de imediato algo diferente em Gabriela. Havia algo de novo em sua postura, uma determinação oculta atrás dos olhos cansados. Gabriela sempre fora educada, mas agora havia uma firmeza em sua fala, algo que Beatriz nunca tinha visto antes. Gabriela, minha querida, o que você está fazendo aqui? Beatriz perguntou, preocupada, mas curiosa. Gabriela respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Eu preciso de um vestido, Beatriz. Um vestido para a festa de Henrique. Não apenas qualquer vestido, mas um que me faça lembrar quem eu realmente sou, respondeu Gabriela com firmeza. Beatriz a observou atentamente. Ela sabia que aquela não era mais a jovem que ela conhecia.
aquela que usava vestidos de gala por obrigação e prestígio. Gabriela parecia ter recuperado algo que ela havia perdido, a chama da sua verdadeira identidade. Eu sabia que isso iria acontecer. Desde o momento que você entrou por essa porta, algo me dizia que você não ficaria para sempre nesse papel. Mas antes de qualquer coisa, você precisa me contar o que realmente pensa fazer com essa festa. Henrique, ele está jogando com você, não está? Beatriz questionou com um tom grave, enquanto se aproximava de Gabriela. A costureira sabia que aquela não seria uma simples ocasião, mas uma batalha interna para Gabriela, um momento de confronto entre o passado e o presente. Gabriela hesitou por um momento, mas então, com uma confiança renovada, falou com clareza. Eu vou à festa para mostrar quem eu realmente sou. Não para me vingar de Henrique, mas para lembrar a todos que, embora tenha perdido tudo, ainda tenho algo que ninguém pode tirar de mim, minha força. Beatriz sorriu, admirando a coragem da amiga. Você sempre teve essa força, Gabriela. Talvez tenha se perdido no meio do caminho, mas está aqui agora de volta a quem você realmente é. A costureira, então, com um gesto de carinho, começou a trabalhar. Ela escolheu um tecido de seda luxuoso, de cor verde esmeralda, que parecia refletir a intensidade e a sofisticação de Gabriela. Beatriz cortou, costurou e ajustou cada linha com precisão, transformando o vestido em uma verdadeira obra de arte, que, no fundo, simbolizava a Gabriela que havia desaparecido, mas não por completo. Enquanto Beatriz trabalhava, Gabriela pensava no que a festa representava para ela. Não seria apenas um evento social, seria sua chance de recuperar a elegância e o poder que um dia foram seus, de reviver a mulher que ela sempre soubera ser, mesmo que Henrique não soubesse disso. A festa seria seu palco, sua vitrine, e ela não permitiria que ninguém lhe tirasse esse momento. Henrique, por outro lado, estava com sua mente focada em sua própria arrogância. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Seus amigos empresariais e políticos estavam todos confirmados para a festa de gala, e ele estava ansioso para mostrar a todos como sua vida estava intacta após a crise econômica. A falência de Gabriela e sua queda no mundo das elites parecia para ele mais um jogo para se divertir. Ele estava curioso para ver se ela se sentiria desconfortável e fora de lugar no evento. Eu mal posso esperar para ver como ela vai se comportar, Henrique disse a seus amigos em um dos preparativos para a festa. Ele estava convencido de que a sua presença seria um erro, uma marca de fracasso que todos veriam, e ele estava determinado a se divertir com isso. Gabriela, para ele, era uma ex-rica decadente, alguém que não deveria nem sequer aparecer na sua festa. Na véspera da festa, Gabriela estava em sua pequena casa, preparando-se mentalmente. Ela não era mais a mulher que deixaria que a humilhassem. O vestido de Beatriz estava pronto, e o reflexo no espelho, ao vesti-lo, trouxe à tona uma Gabriela mais jovem, mais forte, mais firme. Ela não iria à festa para provar nada a Henrique. Ela iria para se provar a si mesma. Henrique mal sabia que, ao convidar Gabriela para sua festa de gala, estava criando a oportunidade para que ela se reerguesse, e ele pagaria o preço por subestimá-la. Gabriela, com a determinação de quem encontrou uma nova chance na vida, estava pronta para fazer daquela noite um marco. Ela não se sentaria na sombra de sua antiga glória. Ela chegaria ao centro das atenções como a mulher que realmente era. E naquele momento, as sombras de seu passado começaram a se dissipar, deixando apenas a mulher forte e determinada à sua frente. A noite da festa finalmente chegou, e o ar parecia mais denso na mansão de Henrique Belmont, como se a própria casa estivesse à espera de um acontecimento que mudaria tudo. Enquanto os convidados começaram a chegar, a casa se encheu de risos, conversas baixas e o som de copos de cristal sendo levantados. Henrique, como sempre, estava no centro da atenção, seu sorriso arrogante e iluminado por uma aura de poder. Ele estava pronto para se divertir com o desconforto de Gabriela, sabendo que, em sua mente, ela seria uma simples faxineira, tentando se encaixar no luxo que a cercava. Mas Gabriela, com um vestido deslumbrante, que refletia não apenas a sua beleza, mas sua força e sua resiliência, estava prestes a fazer a noite inteira se calar.
Ela estava em seu quarto no último andar da mansão, onde morava e onde havia se preparado para o grande momento. O vestido de Beatriz, com sua seda verde esmeralda, se ajustava perfeitamente ao seu corpo, como se tivesse sido feito para ela. A elegância e sofisticação que Gabriela havia perdido por tantos anos estavam de volta, e ela não apenas usava o vestido, ela o fazia parte de sua própria identidade. Ao olhar no espelho, Gabriela sorriu não com orgulho vazio, mas com a sensação de que estava reconquistando sua verdadeira essência. Ela não seria mais a mulher humilhada ou a ex-herdeira caída. Ela estava de volta ao seu próprio poder. Desceu as escadas lentamente, sentindo a tensão no ar, os olhares furtivos dos empregados e os murmúrios dos convidados que estavam no salão principal. Cada passo dela reverberava no ambiente, e à medida que ela se aproximava da entrada, o burburinho cessou. Henrique estava ali, com um copo de champanhe na mão, cercado por seus amigos e associados. Ele observou com um sorriso sarcástico enquanto Gabriela descia. Ele se sentia superior, acreditando que a visão de uma mulher simples, deslocada e mal vestida se aproximando dos grandes, seria algo ridículo. Mas conforme Gabriela chegou ao centro da sala, o sorriso de Henrique congelou. A transformação era palpável. A mulher que ele via agora não era a mesma que ele havia visto limpando sua casa todos os dias. Ela exalava a mesma confiança e sofisticação que um dia haviam feito dela uma figura respeitada na alta sociedade. Os convidados começaram a se virar, e os olhos de todos se fixaram nela. Empresários, políticos, celebridades, todos sussurravam entre si, tentando entender quem era essa mulher que parecia ter surgido do nada. Eles trocavam olhares, curiosos e surpresos. Alguns, com uma expressão de reconhecimento, começaram a lembrar-se dela, mas estavam hesitantes em admitir. Henrique, parado no meio do salão, não conseguia acreditar no que via. Ele sabia que ela estava de alguma forma envolvida com a alta sociedade no passado, mas nunca imaginou que Gabriela fosse capaz de se transformar assim, tão rapidamente, como se o tempo nunca tivesse passado. A mulher à sua frente não era mais uma faxineira. Ela era Gabriela Torres, a ex-herdeira de um império têxtil, e sua presença naquela festa estava desafiando tudo o que Henrique acreditava ser verdade sobre ela. Ele tentou disfarçar o desconforto com um sorriso, mas não era o sorriso arrogante que ele costumava exibir. Era um sorriso nervoso, desconcertado. Ele não sabia como reagir. Gabriela, porém, não se apressou. Ela sabia o que estava fazendo. Ela caminhava entre os convidados com a graça de uma mulher que dominava o ambiente. Seu andar era firme, seu olhar penetrante. Cada passo era dado com a intenção de mostrar não apenas sua beleza externa, mas sua força interior. Ela estava ali para mostrar que não se importava com o passado de humilhação e que seu lugar não era mais entre as sombras. Ao passar por alguns convidados, Gabriela foi recebida com respeito, como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse sido descartada. Ela foi reconhecida por velhos amigos de sua família, empresários que haviam trabalhado com seu pai, e até mesmo investidores que, anos atrás, tinham confiança em sua visão. Eles a cumprimentaram com sorrisos genuínos, perguntando o que ela tinha feito nos últimos anos, expressando sua admiração pela mulher que agora estavam vendo. Para eles, Gabriela nunca havia saído do topo. E naquele momento, ela se viu novamente como uma mulher de poder e prestígio. Não alguém que tinha caído, mas alguém que estava apenas começando a se levantar. Henrique observava a cena de longe, tentando manter a calma, mas sua expressão era uma mistura de incredulidade e frustração. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Como poderia Gabriela, uma mulher que ele considerava fraca e inferior, ganhar tanto respeito de todos ao seu redor? Ele não podia permitir que isso acontecesse. Ela não estava ali para desafiar a ordem das coisas. Ele acreditava que poderia humilhá-la, mas ao contrário, foi ele quem agora estava sendo humilhado. A mulher que ele tinha tratado como uma peça de mobiliário estava agora fazendo todos se curvarem a ela. Depois de um tempo, Henrique não conseguiu mais ignorar a situação. Ele se aproximou de Gabriela, tentando esconder o desconforto.
Ele sabia que havia cometido um erro, mas não sabia como lidar com ele. Gabriela, eu não esperava, começou ele, tentando soar amigável, mas sua voz soou mais como uma tentativa de controle do que um pedido de desculpas. Você parece... bem. Gabriela olhou para ele com um olhar penetrante, e sua resposta foi dada com a mesma confiança que ela havia exalado durante toda a noite. Você me convidou para a festa, Henrique. Eu vim como qualquer convidado deveria vir. Você sabia que eu tinha algo a mostrar, mas, ao invés disso, você decidiu me subestimar. Ela não disse mais nada, deixando o silêncio cair entre eles. Henrique se viu sem palavras, perdido em uma confusão de emoções. Ele não sabia como reagir, como corrigir seu erro. Ele tinha esperado que Gabriela se sentisse inferior, mas agora era ele quem se sentia deslocado, inferior ao poder que ela irradiava. Mas Gabriela não estava ali para dar satisfações. Ela já havia feito o que precisava fazer. Ela olhou para ele uma última vez, com um sorriso discreto, mas cheio de significado, e continuou a circular entre os convidados, sem se preocupar mais com o homem que, até então, havia como uma mera peça em seu jogo. Ela estava ali para algo maior. A noite continuou, mas a transformação de Gabriela já estava feita. O impacto de sua presença naquela festa ecoaria muito além daquela noite, e Henrique, embora ainda tentasse recuperar seu controle, sabia que nada mais seria como antes. A humilhação que ele queria impor a ela agora se voltava contra ele. Ele jamais imaginou que a mulher que ele pensou ter destruído seria capaz de se reconstruir tão rapidamente. Gabriela Torres não era mais a mulher que ele pensava. Ela era, de fato, muito mais do que ele poderia ter imaginado. O dia seguinte à festa foi uma sequência de acontecimentos que Henrique Belmont jamais antecipou. Ele se levantou com a sensação de que havia perdido algo crucial, como se o destino tivesse lhe dado uma lição que ele não sabia como processar. A mansão estava silenciosa e ele sentia os ecos da noite anterior reverberando em sua mente. As imagens de Gabriela, sua confiança e a mudança palpável que ele presenciou eram agora uma presença constante em seus pensamentos. Enquanto ele tomava seu café da manhã, o telefone não parava de tocar. As ligações e mensagens começaram a se acumular em sua mesa. Ele olhou o visor do celular e viu nomes conhecidos: empresários de alto escalão, políticos influentes e investidores que até o dia anterior mal haviam dado atenção a Gabriela, agora estavam curiosos sobre ela. A palavra estava se espalhando rapidamente e todos pareciam impressionados pela presença dela na festa, muitos até elogiando sua transformação. Um desses empresários era Carlos Montenegro, um dos maiores nomes no setor de investimentos do país. Henrique, você viu a Gabriela na festa ontem? A voz de Carlos soou pelo telefone. Essa mulher, eu te digo, é um talento. Tem um brilho que muitos da nossa elite nunca vão entender. Eu estou planejando uma reunião com ela. O que você acha? Henrique estava em choque. O homem que ele considerava uma simples faxineira, alguém que ele achava que jamais teria relevância no mundo dos negócios, agora estava sendo disputada por aqueles que ele considerava seus iguais. Eu não esperava isso, respondeu Henrique, a voz tensa. Ela tem a sua atenção, mas eu a conheço. Não acho que ela seja o que você pensa. Carlos riu. Talvez seja você quem não a conhece, Henrique. Ela tem mais inteligência e visão que muita gente por aí. Não subestime ela, meu amigo. Isso pode ser um erro. Eu já estou marcando a reunião. Que tal? Você vem junto? Henrique, sem saber o que pensar, desligou o telefone e ficou ali, com a mente girando, sem entender direito o que estava acontecendo. Ele percebia mais e mais que seu erro em subestimar Gabriela poderia ter consequências bem maiores do que imaginava. Ela não era uma mulher quebrada, como ele pensava. Ela estava se reposicionando no mercado, e ele havia sido o pivô dessa transformação, sem saber. Enquanto isso, Gabriela estava em sua casa, no pequeno quarto que agora chamava de lar. A manhã havia chegado, mas ela não estava preocupada com o que acontecera na festa. Seu foco estava no futuro. Ela sabia que a noite anterior não era apenas sobre uma revanche. Ela não queria vingança, mas sim a oportunidade de retomar o controle da sua vida.
Ela havia visto o impacto que causou, mas não se sentia vitoriosa. Em vez disso, sentia uma onda de renovação. A festa havia sido sua primeira vitória, mas agora era hora de agir. Gabriela sabia que a verdadeira batalha estava por vir, e ela precisava tomar uma decisão importante. Ela se sentou à mesa, observando o reflexo de sua própria imagem no vidro da janela. O vestido de Beatriz ainda estava guardado em seu armário, um símbolo de sua transformação. Mas, mais importante do que qualquer peça de roupa ou qualquer evento, era a forma como ela se sentia agora. Não mais a mulher derrotada pela vida, mas uma mulher que sabia o seu valor. Foi quando seu telefone tocou. "Gabriela, sou Henrique", disse a voz familiar do outro lado da linha, soando mais suave do que ela se lembrava. "Eu queria falar com você sobre ontem. Eu percebi que fiz um grande erro ao te subestimar. Quero corrigir isso." Ela se recostou na cadeira, observando o sol da manhã entrar pela janela. Não havia raiva em seu coração, apenas uma sensação de calma. "O que você quer, Henrique?" perguntou ela, sua voz tranquila, mas assertiva. "Eu queria te oferecer uma posição na empresa, uma posição de destaque, algo que combine com o seu talento. Você poderia trabalhar diretamente comigo, como uma conselheira sênior. Eu não estou pedindo que você me perdoe, mas sei que o que eu te ofereço agora é o reconhecimento do seu valor. O que você acha?" Gabriela sabia que aquela era uma oferta tentadora. Voltar ao mundo corporativo com Henrique, aquele que ela sempre soubera ser um homem poderoso, mas que a subestimara, parecia uma forma de reconquista. No entanto, ela tinha algo que Henrique não entendia: sua própria independência. Ela não precisava dele, e muito menos da sua validação. "Eu aprecio a oferta, Henrique", respondeu ela, com um tom sereno. "Mas no momento, não é o que estou buscando. Não preciso de uma posição em sua empresa para provar meu valor. Eu sei o que sou capaz de fazer. O que você não vê é que o que eu quero agora é mais do que um cargo. Eu quero a liberdade de me reerguer por mim mesma, sem depender de ninguém. Quero ser uma consultora, e eu já comecei a receber propostas." Houve uma pausa na linha. Henrique não esperava aquela resposta. Ele não sabia o que dizer, mas sabia que Gabriela estava distante de tudo o que ele imaginava. Ela não estava mais à sua mercê, e sua recusa era uma mensagem clara de que ela havia se reposicionado. Ela não precisava mais dele, e talvez nunca tivesse precisado. "Eu entendo", respondeu Henrique, a voz baixa, quase constrangida. "Você sempre foi mais do que eu vi, Gabriela. Talvez eu tenha sido o ignorante aqui." Ela não respondeu, mas sua mente já estava mais adiante. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Henrique poderia ser uma parte dela, mas não a definia. Ela recusava ser uma peça em um jogo que não tinha controle. Agora, como consultora, ela começaria a construir algo que seria verdadeiramente seu. Gabriela não estava mais atrás de uma posição em uma empresa. Ela estava à frente de uma revolução. E logo mais, Henrique entenderia que, ao subestimá-la, ele estava apenas abrindo espaço para que ela crescesse ainda mais. Enquanto isso, o telefone continuava tocando. Mas agora, as propostas que Gabriela recebia eram de empresas que viam nela o que Henrique jamais poderia enxergar. Ela se preparava para agir sem pressa, mas com uma determinação renovada. A mulher que ele pensou ter destruído agora estava moldando seu próprio futuro, e ela estava longe de ser a única a ver seu valor. Ela não era mais uma faxineira na mansão de Henrique. Ela era Gabriela Torres, e o mundo logo saberia disso. Gabriela Torres caminhava com confiança pelos corredores da Belmont Corp, a gigante imobiliária de Henrique Belmont. Ela já não era mais a mulher que havia se escondido nas sombras de um passado doloroso. Agora, ela era uma consultora de sucesso, respeitada por suas ideias e por sua habilidade em reestruturar empresas que, assim como ela, haviam caído. Cada cliente que a procurava sabia que ela não apenas entendia os altos e baixos do mundo dos negócios, mas que também sabia o que significava perder tudo e recomeçar. Sua agenda estava sempre cheia. Empreendedores e grandes corporações disputavam sua atenção,
e ela oferecia soluções inovadoras que desafiavam as normas do mercado. Sua abordagem, focada em sustentabilidade e eficiência, ajudava empresas a se reerguerem com uma visão mais ética e moderna. O que mais a impressionava, porém, não era o sucesso que ela estava conquistando, mas a forma como as pessoas começaram a enxergá-la. Gabriela Torres, a mulher que uma vez foi ignorada e subestimada, agora era vista como uma referência, uma especialista, uma estrategista capaz de transformar crises em oportunidades. Apesar de sua ascensão meteórica, Gabriela nunca perdeu de vista o que realmente importava. Ela não estava interessada apenas em restaurar sua antiga fortuna. O que ela queria agora era algo mais significativo: reescrever sua própria história, transformar a dor do passado em uma plataforma para o futuro. Ela havia encontrado um novo propósito, não apenas no mundo dos negócios, mas também em si mesma. Na sala de reuniões da Belmont Corp, Henrique a observava com uma mistura de respeito e admiração. Desde a festa, ele havia mudado. Sua arrogância, que antes era sua principal característica, foi substituída por uma humildade que, embora difícil de admitir, era genuína. Ele agora reconhecia o valor de Gabriela não apenas como uma ex-funcionária, mas como uma aliada estratégica. Gabriela, temos que conversar sobre o que aconteceu nas últimas semanas, disse Henrique, com um tom sério, mas não arrogante. Ele estava, de certa forma, nervoso. Não era fácil admitir que alguém que ele subestimara tão duramente pudesse ter tanto impacto em seu mundo. Gabriela olhou para ele sem pressa de responder. Ela sabia que Henrique estava tentando entender o que ele poderia oferecer a ela agora, depois de tudo o que havia acontecido. Ela havia se reconstruído por conta própria e não precisava mais de favores. Mas sabia que uma parceria com Henrique poderia ser benéfica para ambos. Ele era um empresário inteligente, mas como todos, precisava de alguém que o desafiasse, alguém capaz de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Henrique, eu vejo que você tem reconhecido a importância de nossa colaboração, Gabriela respondeu, sua voz firme, mas amigável. Mas isso não significa que devemos voltar atrás. Eu não preciso mais de uma posição em sua empresa. Eu já encontrei meu caminho. No entanto, posso ajudá-lo a fazer o que você não consegue fazer sozinho. Ele olhou para ela, surpreso com a clareza de sua fala, mas também com a confiança que ela emanava. Eu não sou o tipo de homem que admite suas falhas facilmente, Gabriela. Mas você tem razão. Eu te subestimei. E vejo agora que você pode ser muito mais do que uma simples aliada. Eu preciso de alguém como você na minha empresa. Não para ser subordinada, mas para estar ao meu lado, ajudando a transformar esse império em algo ainda mais poderoso. Gabriela sorriu levemente, entendendo a mudança de postura de Henrique. Ele estava finalmente percebendo que o valor de alguém não era medido apenas pelo que tinha, mas pelo que era capaz de construir com o que tinha perdido. Eu entendo o que está dizendo, Henrique, e honestamente, eu posso ver que estamos chegando a um ponto onde nossa colaboração seria benéfica para ambos. Mas é importante que você entenda uma coisa. A parceria precisa ser baseada em respeito mútuo. Eu não sou sua subordinada e nunca serei. Henrique assentiu, agora mais consciente de que sua relação com Gabriela tinha mudado para sempre. O jogo de poder que ele costumava jogar com as pessoas não funcionaria mais com ela. Gabriela não estava ali para ser controlada ou moldada. Ela estava ali para acrescentar, para construir, para reescrever sua própria narrativa, assim como ele estava tentando fazer agora. Eu entendo, disse ele, finalmente deixando de lado o orgulho que ainda restava em seu peito. Eu vejo isso agora e quero que saiba que estou disposto a fazer isso funcionar. Como parceiros, não mais como empregador e funcionária. Eles trocaram olhares. Não era apenas um acordo profissional. Era o reconhecimento de que ambos tinham suas falhas, mas também suas forças. Henrique e Gabriela, agora, estavam no mesmo campo de jogo. Ambos sabiam que, juntos, poderiam alcançar novos patamares. O capítulo de humilhação e subestimação estava finalmente fechado. Para Gabriela, o que importava agora não era mais o poder que os outros tinham sobre ela,
mas o que ela podia criar com suas próprias mãos. Ela estava, mais do que nunca, no controle de sua própria história. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas pela luz suave do luar, Gabriela refletia sobre sua jornada. Ela não tinha mais os luxos que um dia tivera, nem os títulos que costumava ostentar, mas algo muito mais importante havia sido restaurado: seu próprio valor. Ela se permitiu sorrir, pois sabia que, mesmo após a queda, ela tinha se levantado mais forte. Ela estava no comando de sua vida e sabia que, mais do que nunca, seu futuro estava nas suas próprias mãos. E assim, a transformação de Gabriela Torres estava completa. Ela já não era a mulher que se escondia nas sombras do passado. Ela agora era uma mulher forte, uma líder, uma aliada estratégica. Ela sabia que a verdadeira grandeza não estava nas coisas materiais, mas na capacidade de reescrever a própria história e criar algo duradouro, algo que ninguém pudesse tirar dela. Com Henrique ao seu lado, não como subordinado, mas como parceiro, Gabriela estava pronta para o que viesse a seguir. A vida, como ela sabia agora, era feita de recomeços. E esse, sem dúvida, era o maior de todos. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.